Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, iniciando a nossa nova playlist de matemática financeira envolvendo educação financeira. Lembrando que é do nosso curso Enem 1000. Nessa primeira aula, que será a aula de porcentagem, que é aquela parte básica que vai te dar toda a base, esse assunto ele é importante para te dar toda a base, para a gente alicerçar bem para estudar mais adiante a parte de juros, de capitalizações. Então você tem que aprender muito bem essa primeira parte, né? Se dá muito bem na prova do Enem e na vida, né? Justamente que a gente utiliza isso no dia a dia, você vai ver na nossa aula a importância desse assunto. Isso mesmo. Primeiramente, você vai ver a parte do contexto histórico, de onde surgiu porcentagem. Depois a gente vai definir o que é uma porcentagem, que você já estudou lá no ensino fundamental, no início, no ensino fundamental 1, lá com a tia Juju, né? Que você lembra que é justamente uma razão, uma fração centesimal, a gente vai definir tudo isso. Depois a gente vai ver os 3 tipos de representação de uma porcentagem. E no último tópico dessa aula de hoje, a gente vai ver acréscimos ou descontos. Então vamos lá, sem perder muito tempo, diretamente à nossa aula, e você vai ver por que a importância de estudar esse assunto. Você deve lembrar que está tendo toda uma estruturação da Base Nacional Comum Curricular. E a matemática não poderia ficar fora disso, que é uma das disciplinas principais, justamente de toda essa mudança. Então o que é que você deve pensar? Então o Enem vai se adequar a isso. Por quê? Porque é o Ministério da Educação que está promovendo essas mudanças. E um dos temas transversais mais importantes é justamente esse, da educação financeira. E a educação financeira está alicerçada onde? Questões ligadas a dinheiro, né? Temas como cálculo, resoluções e elaborações de problemas que envolvem o uso de porcentagens e representação fracionárias são sugeridas por quem? Pela BNCC. Então você está vendo a importância de estudar isso. Por ser o assunto lá do ensino fundamental do médio e do Enem, mas também você vai perceber que para a vida você utiliza bastante isso. Vamos lá para perceber. Olha lá, olha bastante para esse gráfico. Você vê que tu tem a estimativa de inflação. Olha aí, isso aqui foi tirado da Agência Brasil, então ela é verídica. Então você percebe aí que a inflação em 2019 está em 4,07%. E a meta é ir caindo até 2022, atingir essa meta de 3,75%. É importante isso? Exatamente. Professor, o que é inflação? Inflação é justamente o teu poder de compra. Por exemplo, hoje, em 2019, estando você assistindo essa aula nesse ano, 2019, uma inflação de 4,07% quer dizer o quê? Se tu tem R$100 para comprar uma mercadoria, hoje, tu não poderia comprar, tu teria que ter R$104,07 para poder comprar essa mercadoria, porque tem a inflação. Tudo é baseado na inflação, né? Aumento do salário mínimo, descontos que você pode obter em banco, empréstimos. Então, tudo gira em torno também dessa taxa que é dada em porcentagem, que é justamente a inflação, que se resume ao teu poder de compra. Onde é que você percebe isso também? Está aí o percentual, como eu acabei de dizer, do salário mínimo. Está dizendo, 6,81% é o percentual de aumento com relação ao valor de 2017. É a previsão da inflação acumulada em 2017, que era de 2,8%. Então você está vendo aí outros valores que são dados em porcentagem. Além disso, olha, quando você percebe isso aí lá em novembro, né? Ou em algumas liquidações que você vê aí no shopping, 30% de desconto, 40% de desconto. Muita gente fica esperando pela Black Friday, que tem aqueles descontos de 60%, 70%. Então, você sabe calcular isso direitinho para poder se programar? Então, tem uma oportunidade de você aprender bem esse tipo de cálculo de porcentagem. Quando é que a gente utiliza também isso? Olha aí, no pagamento de uma conta. Por que vem aquele 10%? Você sabe calcular diretamente, sem precisar de uma calculadora? Você primeiro calcula os 10% e depois soma no valor da conta, mas você sabe que tem uma estratégia muito mais simples de calcular?
para não ter que passar aquele perrengue todo? Exatamente isso, beleza? Então, o que é que a gente vai falar da porcentagem? Onde foi que surgiu, né? Ela surgiu, dados históricos dizem que a porcentagem surgiu em Roma por volta do ano 9 depois de Cristo. Você lembra quem era o imperador naquela época? O imperador romano? Isso, Otávio Augustus. Quando o imperador romano decretou a cobrança de vários impostos. Dentre eles tinha um, que era justamente, olha lá, o nosso imperador. Dentre eles tinha um que era em centésimo, era calculado em centésimo. Olha aí, centésimo já vem de quem? De 100, ó, porcentagem. É justamente o que? Uma divisão por 100, a gente vai já definir isso. Só existia esse imposto de centésimo? Não, tinha um imposto de 1,25 avos, tinha um de 20 avos, só que ficou uma via de regra esse cálculo da porcentagem. Naquela época, os romanos usavam justamente os algarismos romanos, que você aprendeu lá no final do ensino fundamental 1, que, por exemplo, como é dado aí o nosso exemplo, ó, por exemplo, 10% era escrito XPC. X é o quê? Lembra em algarismo romano 10. O que é esse PC? PC quer dizer porcento. Só que com o passar do tempo, a grafia foi mudando e você sabe que a matemática é baseada em símbolos. A gente cria símbolos justamente para facilitar a vida, para facilitar a escrita. Então, foi usado essa grafia de duas bolinhas cortada por um traço. Por que tem duas bolinhas? Porque o 100 tem 2 zeros. Ah, se fosse por 1000, seria 3 bolinhas, porque 1000 tem 3 zeros. Então, por isso que a grafia é feita desse jeito, ok? Com isso, você já sabendo um pouquinho do contexto histórico, sabendo para que utiliza porcentagem, a gente pode definir a porcentagem. Ananias, eu já conheço a porcentagem. Sim, sim. A gente vai revisando esses assuntos para ficar mais fresquinho. Você lembra que assuntos que a gente não costuma utilizar muito na nossa vida, o nosso cérebro ele é inteligente. Ele vai liberando espaço para o que é importante, não é mesmo? Isso mesmo. Então vamos lá. O que é porcentagem? A gente tem algumas pessoas que chamam percentagem. Significa a mesma coisa. E que coisa é essa? É uma fração cujo denominador é igual a 100. Olha lá o símbolo de porcentagem aqui acima. Então vamos pegar como exemplo. 9% é representado como o quê? 9%. 9 com esse símbolo aqui acima de porcentagem. E equivale a quê? A fração de 9 centésimos, 9 sobre 100. Ah, vamos pegar um outro exemplo. Se for 22%, então é 22 sobre 100. Bacana? Tranquilo? O conceito de porcentagem é um dos mais utilizados no dia a dia, como a efetuar comparações com valores dados. Ok? Por exemplo, vamos supor que uma prestação de R$ 750 irá sofrer um reajuste de 40%. Em termos matemáticos, como é que a gente vai escrever isso? Então, vamos calcular qual será esse reajuste. Então, a gente já vai calcular aqui a porcentagem de uma quantidade. Então, a gente vai escrever 40% de 750. Ananias, você acabou de dizer que 40% é 40 sobre 100. Exatamente. É assim que a gente vai escrever. 40 sobre 100. De quer dizer o quê? É o vezes. Lembra disso? Vezes. Vezes o quê? 750, exatamente. E agora é só fazer 40 vezes 750 dividido por 100. Ananias, eu posso usar a simplificação? Perfeito, garota. É isso aí. Você simplificando vai facilitar a sua vida. Você vai calcular menos. Então, eu posso cortar um zero com esse zero aqui do 750? Não. Por quê? Porque o 40 está multiplicando 750. E simplificação não é multiplicação. É que operação? Em divisão. Então, você vai cortar esse zero com esse que está dividindo. Eu posso cortar esse zero do 10 com o zero do 750? Perfeitamente, porque está dividindo. Lembrando que você não importa a ordem. Você poderia colocar o 100 embaixo do 750. Ia dar no mesmo. Então, é só fazer o cálculo 4 vezes 75. Como é que a gente multiplica rapidamente por 4? Você dobra o número e depois dobra de novo. Por que dobra e dobra? Porque o dobro vezes o dobro é o quádruplo. 2 vezes 2, 4. Então, o dobro de 75 é 150 e o dobro de 150 é exatamente R$300. Olha aí, essa prestação vai aumentar quanto? R$300. Lá na frente a gente vai ver que você não vai pagar só R$300.
Isso aí é um acréscimo, a gente vai já definir acréscimo e vai resolver algumas questões envolvendo acréscimo. Aí eu te pergunto, antes de você saber a definição lá de acréscimo, você só vai pagar 300? Claro que não, você vai pagar os 750, que é o valor da prestação, mais 300 reais, que vai ser 1.050 reais, olha bem, certo? Bacana? Então vamos adiante. Então vamos representar. Lembra que eu comentei lá no início que tem 3 maneiras de representar uma porcentagem? A primeira você já conhece, que é através do símbolo. É o símbolo percentual. Depois a gente tem a forma fracionária, você observa aí. E por final a gente tem a forma decimal, que é o uso de vírgula, né? Número decimal, centesimal, milesimal, ou seja, tem número de vírgula. Então, 15%. Como é que tu escreve na forma fracionária? Você escreve 15 sobre 100, não é isso? Beleza? E agora, quando tem 2 zeros, eu vou fazer quanto de deslocamento da vírgula? Exatamente, 2. A vírgula, quando ela não aparece, está atrás do último algarismo. Então, está atrás do 5. Então, você volta 2 casas. A forma decimal dele é 0,15, ok? Professor, eu preciso saber de todas as representações? Seria importante você saber, porque tem algumas questões que você vai utilizar uma forma, uma representação ou outra, ou na tua vida do cotidiano mesmo. Você vai pedir um empréstimo no banco lá, não vai estar na forma fracionária, às vezes não vai estar na forma percentual, vai estar na forma decimal, então tu tem que saber, tem que manjar dessas 3 representações. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Para ficar bem firme aí na sua cachola, 7% você escreve como 7 sobre 100. Olha aqui, tu vai voltar 2 casas. Ah, mas eu só tenho um algarismo, o que é que eu faço? Acrescenta um 0. Então, 0, acrescenta o 0, 7. 0,07. Mais um exemplo. 3,6%. Olha lá que já tem uma vírgula. Não tem problema para a primeira forma. 3,6 centésimos, ok? Agora tu vai voltar 2 casas. Então vai ficar acrescentando o mesmo zero da passada. 0,036. Ok? Para a gente terminar essa parte da representação, mais um exemplo. Olha aí, deu um valor maior do que 100%. Pode acontecer isso? Pode. Por exemplo, a passagem de ônibus vai subir 100%. Se ela custa R$2, ela vai passar a custar quanto? 100% é o dobro. A passagem de ônibus vai subir 200%. E esse 200% é o triplo. A gente vai ver isso em aulas posteriores. 135% fica 135 centésimos, normal. Agora é fácil você voltar 2 casas para fazer a tua representação decimal, que é 1,35. Bacana? Tranquilo? Ótimo. Vamos adiante. Fazer a nossa primeira questão. Uma questãozinha bem atual do Colégio Pedro II, lá do Rio de Janeiro, que é bem concorrido para entrar. Tem uma seleção, assim como os IFs, né, os colégios militares. Então, tem seleção e tem uma provinha. E tem aí uma questão que envolve porcentagem, análise de tabela. Isso é muito importante também para a tua formação. Não só a formação formal, mas no teu dia a dia tu lida com gráficos, com tabelas, para tu fazer planilha. Quando você conseguir um emprego, estiver fazendo um estágio, o seu chefe vai pedir, faça uma planilha ali no Excel, faça uma tabela. Então você tem que saber primeiro interpretar algumas, para depois fazer uma construção bem detalhada e precisa. Então vamos lá para a nossa leitura. No campeonato de futebol de salão, promovido por uma escola em 2018, cada vitória valeu 3 pontos, importante, e cada empate 1 ponto. As 6 turmas do ensino fundamental 2 se enfrentaram 2 vezes, cada uma, de modo que a tabela com a classificação final do campeonato foi a seguinte. Então ele te deu aí uma tabela e você vai analisar. Perceba que V é o número de vitórias, é o número de empates e D o número de derrotas. O número de derrotas não vai importar para ti porque ele não te dá pontuação. Só dá pontuação onde? No número de vitórias e no número de empates. Vamos só passar aqui um pouquinho, certo? Vamos passar aqui e ver o que é que ele está te pedindo. Define-se o aproveitamento de uma equipe como percentual, olha aí, questãozinha de porcentagem, dividindo-se
a pontuação da equipe pelo total de pontos que essa equipe conseguiria caso tivesse vencido todas as partidas. E aí, você que é fã de futebol, né? O seu time está com 66% de aproveitamento. O que é isso? É baseado nesse cálculo que foi afirmado para ti. Os pontos obtidos sobre o total de pontos que poderia obter se ganhasse todos os jogos, todas as partidas. Portanto, o aproveitamento da turma 901, olha aí, ele não quer que tu calcule de cada uma delas, ele quer que tu vá diretamente na turma 901. A gente vai voltar aqui rapidamente, pronto, a gente vai aqui para a turma 901. Você percebe aqui que ele tem 24 pontos, não é isso? 24 pontos. Em quantos jogos? Em 10 jogos. É bem básico, bem tranquilo. Então, 10 jogos e 24 pontos. Aí, por que ele fez esses 24 pontos? Está aqui, 3 vezes 7, 21, mais 3 vezes 1, 24 pontos. Em 10 jogos. Então, a gente vai fazer esse cálculo. Só mudar aqui para o pincel e vamos lá. Então, a turma 901, ela vai ter o quê? Ele definiu aqui para ti, né? Foi definido para ti que o percentual vai ser o quê? O total de pontos. Então, vamos lá. O total de pontos alcançados, obtidos, que ele conseguiu, total conseguido, sobre o total de pontos que ele disputar. Só isso. Fácil, tranquilo. Qual foi o total que ele conseguiu? Lembra lá? 24 pontos. E qual o total disputado? Disputou quantas partidas? 10. E cada partida ele poderia alcançar quantos pontos? 3. Então, 3 vezes 10, 30. Basicamente isso. Só que aqui tu tem o quê? Uma fração. E olha, as respostas estão em forma de porcentagem. Então, eu vou ter que passar isso aqui. Lembrando, eu vou ter que trazer uma representação fracionária para a percentual. Ok? Então, o que é que eu faço? Eu tenho que ter um denominador 100. Só que eu observo de cara que dá para dividir os dois por 3. Dá para perceber isso? Você pode simplificar assim. 24 por 3 é 8. E 30 por 3 é 10. Professor, por que se eu dividir por 10? Eu dividi por 10 porque eu já percebo que eu tenho uma fração decimal. Olha aí. Se eu tenho uma fração decimal, fica simples. A fração tem que ser o quê? Centesimal. É só multiplicar por quanto isso aqui? Por 10. Ah, professor, posso? Pode. Só se você multiplicar também o numerador pelo mesmo valor. Posso fazer isso? Claro que pode. Você não dividiu por 3 o numerador e o denominador? Então, você pode multiplicar por qualquer valor, contanto que você faça no numerador e no denominador. 8 vezes 10, 80. Então, aqui, você chegou a 80%. Então, o aproveitamento dessa equipe foi muito boa, né? 80%. Com isso, você vai marcar o item D de Deus. Ok? Tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Olha lá. Cai no Enem? Sim, o Enem adora porcentagem. Questões que envolvem apenas porcentagem e muitas questões de outros assuntos que precisam calcular porcentagem. Ok? Então vamos lá. Então essa aqui caiu no Enem da PPL, né? De 2018. Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. Azul e de branco. O tom de azul representa 40% dessa mistura, ok? Isso. Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui em seus estoques 6 litros de tinta de cor branco, que serão totalmente utilizados na referida composição. Ok? Bacana? Vamos ver qual é o comando da questão. O que é que ele está te solicitando? O que foi que ele te pediu? A quantidade em litro de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura sem que haja sobras. Ele quer essa quantidade em litros, importante. Então vamos lá anotar os nossos dados e ir diretamente para a resolução da questão. Você vai observar aí alguns detalhes. Ele diz que o tom azul ele representa 40% aqui. Então primeiro a gente fez uma leitura geral, né? E ele disse que ele só vai comprar o tom de tinta azul. Por quê? Porque
6 litros de tinta de tom branco já tem aí. Então o que é que você deve perceber aqui? Ele disse que o tom azul representa 40% da mistura. Então a gente vai calcular essa mistura nos 40% do tom azul, ok? Se a quantidade de tinta que deve ser comprada do tom azul a gente pode chamar de A, e a quantidade de tinta da branca a gente chama de B, a gente vai ter uma determinada porcentagem, que diz o quê? O tom de azul sobre o tom de azul mais o branco é igual a quanto? 40%, ok? A montagem da questão é basicamente isso. Ananias, por que eu estou fazendo A sobre A mais B? Porque A é a nossa parte, que é justamente que tu vai comprar, do azul. E por que é A mais B? Porque A mais B é o total da tinta, e o total a gente vai representar como o nosso 100%. Então, o que é a nossa porcentagem? É uma fração? É uma razão? Sim, é a parte sobre o todo, contanto que o nosso todo seja 100%, ok? Seja 100, ok? Pronto. Só que o B a gente já tem, que é justamente o que? Ele diz aqui na questão que 6 litros da tinta de tom branco já tem disponível lá. Então a gente vai apenas substituir A sobre A mais 6, ok? Tranquilo. Agora, isso aqui vai ser exatamente igual a 40%. Como é que eu posso escrever 40%? Aí está em percentagem. Eu posso escrever em forma de fração? Sim. Eu posso escrever em forma de decimal? Vamos fazer em forma de decimal para a gente treinar. Diferente. Então, 40% é justamente 40 sobre 100, que é 0,4, ok? Pronto. Agora a gente faz uma proporção aí. Eu vou multiplicar o A vezes 1. Então, vai ficar A é igual a vezes 0,4, que é 0,4A, mais, aqui eu não tenho 6, vezes 0,4, você vai chegar a 2,4, ok? Passa o 0,4, você resolve essa equação bem simples, que tem A menos 0,4A é igual a isso. E agora, 6 vezes 0,4, a gente tem 2,4. Bacana? Diminuindo A menos 0,4, a gente tem justamente o quê? Isso, 0,6. Então, 0,6A igual a 2,4. Eu tenho o mesmo número de casas decimais depois da vírgula. Posso me livrar da vírgula? Pode. Você vai multiplicar por 10 ambos os membros. E você vai ter que o A é igual a 24 sobre 6. Quanto é 24 dividido por 6? Você vai chegar ao resultado 4 ou 4,0, como tem as opções lá, com um algarismo significativo, porque tem o 2,4, 3,6, por isso que ele deixou 4,0, 9,0 e 10,0. Você vai marcar aí, no caso, aqui, você marca o item C. Bacana? Tranquilinho? E aí, gostou da aula? Se tiver gostado, não esquece de deixar o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, manda o teu comentário aqui abaixo. Não esquece de passar por nossas redes sociais e conhecer sua nova plataforma de ensino da matemática. Se liga que vem mais outras aulas. Um forte abraço e até a próxima!